Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. A paz de Cristo esteja com você. Enquanto algumas pessoas estão chegando, nós vamos dar início ao nosso trabalho, nossa devocional pela internet da igreja que se reúne nas casas, tendo em vista a situação do nosso país. Meu nome é Carlos Augusto Martins Lima, muito prazer. Eu sou seminarista da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. E com muita alegria, nós estamos aqui aguardando ainda algumas pessoas a chegarem nesse evento que se realiza pela internet. Você já sabe o motivo. Eu estou falando aqui de 2 câmeras aqui na minha casa, uma pelo Facebook e outra pelo Instagram. Dá tempo ainda, convide os amigos para curtir a página IPB Valqueire pelo Instagram e também IPB Valqueire pelo Facebook. Eu estou aqui com a minha esposa, que está dando a nossa assessoria. Já temos aqui a Dona Regina online. Paz do Senhor, Dona Regina, Carla. Mande um comentário aqui para ver se o áudio está tudo certinho. Tá legal. À medida que vocês forem entrando, nós vamos testando o áudio. E eu vou dar algumas informações para aqueles que ainda não nos conhecem ainda. Nesse início de congregação, nós somos um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, iniciado pelo Presbitério de Bento Ribeiro, a Igreja Presbiteriana da Fontinha. Alô, Patrícia Stauffer. Alô, cunhada Luíse, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindas à nossa transmissão. E iniciamos no mês de março o nosso trabalho de plantação de igreja, no bairro de Vila Valqueire. O nosso templo, que é o nosso local onde se realiza o culto, ele está situado na rua Luiz Beltrão, número 1052, Vila Valqueire, que por conta dos últimos acontecimentos aí envolvendo o coronavírus, a nossa cooperação com as autoridades faz com que a gente tome as medidas necessárias para colaborar com as autoridades constituídas e a gente então mantém a chama acesa do Evangelho, né? A Igreja de Cristo somos nós. A igreja são pessoas. Pode parecer a maior obviedade de todas, mas a realidade é que aonde 2 ou 3 se reúnem, invocando o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo confirma que Ele se faz presente no meio desses. Quando você se reúne aí na sua casa agora, com a sua família, e juntos, também pela internet, nos reunindo como irmãos em Cristo, buscamos a Deus, invocamos o nome do Senhor, é o próprio Cristo que se faz presente. Eu estou aqui, juntamente com a minha esposa, vem cá, para todo mundo conhecer você. Vem cá, amor, dá um alô para a internet. Essa aqui é a minha técnica de internet, Ana Carolina, minha esposa, que está saudando vocês aí também, com a paz de Cristo. Ela vai estar aqui me auxiliando. Vai ser minha diaconisa, entre aspas, aqui hoje. Muito bem, irmãos. Ditas essas palavras, estamos com 5 pessoas, tanto no Facebook. Alô, Jean-Pierre, Deus te abençoe. Lídia, Simone, paz, graça e paz a todos vocês. Eu queria fazer uma oração para nós entrarmos em atitude de adoração coletiva. Junte a sua família, junte-se aí com seus entes queridos, vamos falar com Deus. Hoje é o dia em que o Supremo Concílio nos convocou, a Igreja Presbiteriana se reúne para orar. Eu sei que muitos de vocês já jejuaram por conta dessa situação do coronavírus, e é momento de nós orarmos mais uma vez, pedindo a Deus que Ele intervenha sobre a situação, não apenas da nossa nação, mas também do mundo. Há pessoas que estão
sofrendo com a questão do coronavírus. E nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. O nosso muito obrigado, Senhor, porque é a tua graça que nos basta, Senhor. Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Senhor, e cada vez mais que dependemos de Ti, Senhor, e reconhecemos a necessidade de dependermos de Ti, é que a Tua mão de poder se inclina sobre nós, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, apesar de todas as coisas que temos visto e ouvido nesses dias, Senhor. Ó Deus, te agradecemos porque é o Senhor quem nos dá sustento, nos dá saúde, nos dá o ar que respiramos, Senhor, nos dá alimento. É o Senhor quem cuida de nós, da nossa família, dos nossos entes queridos, Senhor. E nessa hora, Senhor, juntos, em adoração a Ti, buscando o Teu santo nome, nós levantamos um clamor pela situação do mundo, Senhor, pelo coronavírus, pelas pessoas que foram atingidas pela doença, Senhor. Ó Deus, venha com a Tua graça, venha com a Tua misericórdia, Senhor, e levanta a Tua cura, Senhor, nos organismos que precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, consola também as famílias enlutadas por conta da perda de entes queridos, Senhor, que tragicamente tiveram as suas vidas interrompidas, Senhor. Nós pedimos que também o Teu Espírito Santo possa clarear a mente das autoridades públicas, Senhor. Venha sobre o presidente desta nação, venha, Senhor, sobre os governadores, venha, Senhor, sobre o prefeito desta cidade, de todas as cidades, Senhor. Seja também, Senhor, com os profissionais da saúde, ó Deus, seja com os laboratórios, Senhor, com a produção de vacinas, Senhor. Seja, Senhor, com aqueles que trabalham no ramo da limpeza, Senhor, dos mais diversos lugares. Seja, Senhor, com os garis da Conlurb que trabalham, Senhor. Ó Deus, abençoe os policiais militares que zelam pela nossa segurança no momento em que estamos aqui cultuando ao Senhor, ó Deus. E tantos outros, ó Deus, que precisam de Ti nessa hora. O nosso clamor, Senhor, é a nossa súplica, é confiando na Tua soberania, é confiando no Teu poder, na Tua intervenção divina, Senhor, que se faz presente, que é realidade, Senhor. Muitas pessoas não Te conhecem ainda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos que Tu Te reveles àqueles que ainda não confessam o Teu nome, Senhor. Que essa época de crise e de calamidades possa se reverter em oportunidades de encontro contigo, Senhor. Em bênção, em reflexão das nossas próprias vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós, Senhor, clamamos por esta nação. Que haja, Senhor, um agir Teu, um toque Teu sobre o nosso país, Senhor. Lava, Senhor, toda a imundície do pecado, Senhor, da corrupção, Senhor, para que muitas bocas professem que Jesus Cristo é o Senhor. Seja conosco, ó Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, Senhor. E mantenha, ó Deus, nos ajude a manter a chama do Teu Evangelho acesa nos nossos corações. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, e pedimos ainda a iluminação do Teu Santo Espírito para a palavra Tua, que iremos compartilhar com os nossos irmãos e com muitas pessoas que assistem, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, então eu convido você a abrir a sua Bíblia e a mantê-la aberta no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Abra sua Bíblia, chame aí aqueles que ainda não estão assistindo, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. O texto é o texto do livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, e nós vamos fazer a leitura desse texto para a nossa vida
até o verso 16. Assim diz a palavra do Senhor, nos fala sobre o chamamento de Gideão, período dos juízes, período igualmente desafiador na história do povo de Israel. E creio que esse texto também fala de uma vontade libertadora de Deus para com o seu povo. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O Senhor abençoe desde já a porção lida da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos oriente agora na exposição do texto. Senhor, te louvamos pela tua palavra que foi lida, e ela por si só, Senhor, já fala ao nosso coração. Nós pedimos agora que teu Espírito, que inspirou esse texto, possa vir a nós e tocar os nossos corações, trazendo descanso, trazendo concentração, Senhor, tirando as turbulências da nossa vida, para que possamos compreender este texto e possamos a tua palavra aplicar e guardar no nosso coração. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, o texto de Juízes, ou melhor dizendo, o livro de Juízes, nos fala de calamidades ocorridas no meio do povo de Israel, especialmente no período que toca a gerações posteriores à conquista da Terra Prometida. Vocês que acompanham a palavra de Deus e a estudam, sabem que Deus, com grande poder e com grande atitude, trouxe o seu povo de dentro da casa da servidão, da terra do Egito, e o fez ingressar na Terra Prometida. Você conhece a história das muralhas de Jericó que caíram, e você sabe muito bem o poder de Deus e o agir de Deus na história do seu povo. No entanto, o livro de Juízes é escrito com uma tonalidade muito óbvia e simples. Ele nos mostra que, tendo Israel ingressado na Terra Prometida, nasce uma geração nessa Terra Prometida. E essa geração, diz a palavra de Deus, que já não conhecia mais o Senhor, que já não se lembrava dos grandes feitos do passado. Muitos não se lembravam nem quem era Moisés, nem quem era Josué, nem quem era Caleb. E o que aconteceu naquele contexto é que as gerações de Israel, que nascem na Terra Prometida, começam a se misturar, a se corromper com a cultura cananeia, contra a ordem do Senhor, e violando expressamente a aliança de Deus. Deus separou para si um povo para viver um estilo de vida atraente para as nações. A ordem de Deus é que aquele povo deveria ser luz para todas as nações. É a promessa feita a Abraão, que nele todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus. No entanto, o povo incorre em flagrante violação dessa aliança e começa a se misturar com a cultura. Começa a fazer casamentos mistos. Começa a se envolver com a idolatria pagã. Há muitas casas em que se levantava postes ídolos a Baal, ao mesmo tempo em que se levava o sacrifício ao Deus de Israel. E o nosso Deus,
que não tolera concorrências, que não tolera culto a outros deuses, a deuses estranhos, começa a repreender e a disciplinar o seu povo. E a virar para essa geração e dizer: vocês querem viver dessa forma? Então eu vou deixar de ser misericordioso. E o que acontece no livro dos Juízes é que as nações estrangeiras fazem incursões em Israel, começam a dominar o povo, começam a subjugar o povo de Deus. E o povo de Deus começa a clamar. E um fenômeno interessante nesse livro é que todas as vezes em que Israel, vendo a calamidade em que ele está inserido, resolve clamar a ajuda de Deus, a libertação de Deus, Deus levanta não um partido político, não profetas poderosos, não super-homens, mas começa a levantar homens e pessoas simples, como Gideão, que é encontrado por Deus malhando trigo no lagar. E aí aquela geração anda com Deus e anda com aquele juiz, e passando aquela geração e nascendo outra, a geração seguinte já não mais anda nos caminhos do Senhor. Até que os dias de Gideão chegam. E aí, como você lê lá no verso 1 do capítulo 6, diz que o povo de Israel começa a fazer de novo o que é mal perante os olhos do Senhor. E por isso Deus entrega o povo de Israel nas mãos dos midianitas pelo período de 7 anos. Verso 2 nos diz que começa a prevalecer o domínio dos midianitas sobre Israel, ao ponto de serem tamanha destruição e devastação que os israelitas têm que esconder as suas plantações em cavernas, em covas, nos desertos, porque tamanha era a fúria dos inimigos que eles pareciam como pragas, como gafanhotos, que vinham e destruíam as plantações, e Israel começa a tentar sobreviver do jeito que dá. E começa a clamar ao Senhor, e começa a rogar a Deus que os liberte. E é aí que se entra o texto que nós lemos, que estabelece o registro de um diálogo em que Deus, o anjo do Senhor, com A maiúscula, a presença de Deus na terra, não um anjo, não um mensageiro, mas o próprio Deus, teofanicamente se fazendo presente, começa a travar um chamado de Gideão. E começa a expressar para ele a sua vontade libertadora, o seu interesse, a sua ação, no sentido de dizer: olha, é momento de vocês se voltarem para mim, e largarem essa idolatria, e derrubarem os postes ídolos. E o texto que nós lemos, ele gira em torno de um diálogo de chamado de Gideão com um homem simples. Deus escolhe um homem simples para andar com ele, para ser um poderoso líder, um poderoso guerreiro, mas aquele homem naquele momento nem entende ainda o que está acontecendo. E o que nós precisamos olhar para esse texto da Bíblia e destacar nele é de fato o interesse, a vontade libertadora da parte de Deus. E o que nós precisamos fazer para entender essa vontade libertadora? Perceba comigo, quando a gente lê a partir do verso 11, a presença de Gideão, que estava malhando trigo no seu lagar para esconder dos midianitas. O verso 12 vai dizer que o anjo do Senhor, que Deus aparece ali manifestado e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ou em outras traduções, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E nos mostra, meus irmãos, em primeiro lugar, a vontade libertadora de Deus que se cumpre na vida do seu povo e que se cumpre nas nossas vidas, não por causa necessariamente da nossa fé, mas apesar dos momentos de dúvidas que nós temos. Se não, vejamos, Deus se dirige, escolhe Gideão, a calamidade não impede o agir de Deus, ele é conosco, Deus encontra Gideão, o chama de homem valente, mas perceba, não encontra ele lutando com outros guerreiros, não encontra ele treinando as suas habilidades marciais, mas encontra ele fazendo uma coisa simples,
que era malhando o trigo num lagar. E Deus o convoca. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, homem valente. E a resposta de Gideão é uma resposta que denota o que muitas vezes acontece com a gente, irmãos. Dúvida. Veja comigo o que está no verso 13. Ele diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso tudo? E essa é a pergunta, irmãos, que nós fazemos hoje em dia. Se o Senhor é de fato conosco, por que isso tudo que a gente está vendo nos dias de hoje está acontecendo? Se o Senhor é conosco, por que a gente vê desde o começo do ano tantas tragédias? Se o Senhor é conosco, por que a gente vê tantas chuvas torrenciais, enchentes, alagamentos decorrentes da natureza, mas decorrentes da falta de saneamento? Se o Senhor é conosco, por que tantos desastres ambientais? Por que a geosmina está na água? Se o Senhor está conosco, por que nem água para beber nós temos direito? Se o Senhor está conosco, por que o Senhor permite a propagação de um vírus tão letal na vida de pessoas idosas, levando países a entrar em quarentena? Se o Senhor é conosco, por que o seu agir não impede que a Itália esteja do jeito que está, ou que a China tenha passado pelo que passou e ainda enfrenta nos dias de hoje? Se o Senhor é de fato conosco, por que essa calamidade toda tem acontecido com a gente? Perceba que essa pergunta de Gideão é igual a tantas perguntas que nós fazemos e que ouvimos das pessoas que não conhecem a Deus. Se o Senhor é bom, por que tanta tragédia acontece? Se o Senhor é bom, por que tanta doença, por que tanto leito falta nos hospitais? Se o Senhor de fato é Deus, por que o Senhor permite, por que sobreveio toda essa calamidade ao povo de Israel, ao ponto de os midianitas oferecerem, lançarem tanta opressão e domínio sobre nós? Parece que é a mesma pergunta que os discípulos do Senhor Jesus Cristo fazem naquela tempestade, onde começa o vento, as ondas, Jesus dormindo lá no barco, e aí os discípulos perguntam para Cristo: mestre, o Senhor não se importa que a gente pereça? O Senhor não vai fazer nada? E é essa a pergunta que Gideão faz. Senhor, se o Senhor está conosco, sabe? Por que isso tudo está acontecendo, meus irmãos? A nossa capacidade mental, espiritual, de entender os propósitos de Deus, especialmente quando as calamidades acontecem, é muito limitada. Nós sabemos da história de Gideão quando olhamos pelo seu fim e vemos que Deus dá a vitória a Israel. Mas perceba que a angústia que esse homem perpetra no diálogo com Deus é a mesma angústia que eu e você temos. E a pergunta continua. Ele diz assim: e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Em outras palavras, essa pergunta em tom assim de censura é o seguinte: Senhor, cadê as tuas bênçãos? Se o Senhor é poderoso mesmo, e se o Senhor abriu o Mar Vermelho lá no Egito, se o Senhor livrou o povo no passado, cadê o seu poder hoje, Senhor? Onde é que estão essas bênçãos que os nossos pais nos contaram? Será que os nossos pais se equivocaram? Será que a experiência que eles tiveram não é hoje para nós? Essas são as perguntas em tom de censura. Senhor, o que houve com o seu poder? O Senhor não vai fazer nada? Vai continuar a calamidade acontecendo? Vai continuar a opressão em Israel acontecendo sem que o Senhor tome uma providência? E aí, pior, irmãos, ele conclui com uma frase dizendo: porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Meus irmãos, dizer que Deus nos desampara
é fruto, irmãos, de uma limitação que a gente tem, da falta de capacidade de entender quem é Deus. Sabe, nos dias de hoje, há muita gente vivendo e agindo como os profetas do caos, achando que nós estamos vivendo no pior tempo da humanidade. Essas pessoas precisam ler o Antigo Testamento. Essas pessoas precisam ouvir a história de Sodoma e Gomorra para ver como que o mundo já enfrentou calamidades. Esse povo precisa olhar para o livro dos Juízes e ver como que Deus agiu na história do seu povo, libertando o seu povo. Há muitas pessoas que têm esse pensamento. Gideão age assim, mas o que nós observamos é que ele não tinha motivos para duvidar de Deus, para afirmar o que ele disse, porque a palavra de Deus é simples. Ele diz o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Foi Deus quem disse para ele: eu sou contigo. Ele não tinha que duvidar, porque basta a palavra de Deus dizendo para Gideão e dizendo para mim e para você: eu sou contigo, para que isso seja alívio para o nosso coração. Meus irmãos, nós não vivemos pelas coisas que nós vemos apenas. Nós nos guiamos pela fé. E fé, irmãos, não é apenas acreditar nas coisas que você não vê. Fé é também esperança. Fé é também confiança. Fé é segurança em Deus. Fé é resistência, é resiliência. Fé vem sempre acompanhada de muita esperança em Deus. Não existe esperança sem fé. Da mesma forma que não existe fé desesperançada. E mais, a palavra do Senhor é a seguinte: eu sou contigo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse isso. Eu estou com vocês, não apenas em dias de calamidade, não apenas em dias de bonança, mas eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter doença. Muitas coisas que nós vamos planejar não vão acontecer. Mas saiba de uma coisa: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vontade libertadora de Deus é uma verdade, é uma vontade que se cumpre com verdade nas nossas vidas, e ela acontece apesar da nossa dúvida quanto aos propósitos do Senhor. Mas olhe comigo para o verso 14 e perceba uma outra dúvida de Gideão. Verso 14 vai dizer assim, que o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força. Ou seja, para com essas perguntas, para com essa dúvida e livra Israel da mão dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Ou seja, Deus ele não perde nem tempo discutindo com Gideão. Deus poderia aqui falar muitas coisas para ele, poderia dizer assim: não, isso está acontecendo com vocês, vocês foram idólatras. Essa calamidade, essa opressão, eu não estou sendo misericordioso com vocês, porque vocês merecem mesmo. Vocês estão errando comigo. Vocês estão violando a aliança. Mas perceba, a vontade de Deus de libertar o seu povo, ela desafia não apenas a nossa fé, ou melhor dizendo, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, mas ela desafia também, ela está acima da nossa própria incapacidade humana. Perceba o que está acontecendo aqui quando Gideão responde. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, ou a menos prestigiada, ou a menos influente da tribo de Manassés. E eu, além disso, sou o menor na casa do meu pai. No entanto, a ordem de Deus é muito simples. Vai nessa tua força. Sabe por quê? Porque não é pela sua força que eu vou dar a vitória a Israel e vou dar a vitória a você. Vai com a força que você tem, porque no fim das contas, as tuas habilidades militares, aquilo que você acha que tem de forte, é irrelevante para o meu agir. Porque não é pela força,
nem pelas estratégias, nem pela inteligência, que você vai vencer os seus inimigos. Mas é pelo meu agir, é pelo meu poder que eu vou fazer com que a vitória e a libertação chegue até a vida de vocês. Meus irmãos, o drama de Gideão nesse momento, que faz com que ele lance essa resposta, até humilde, até dotada de uma certa preocupação, é a falta de compreensão. Ele ainda não havia compreendido quem é Deus e que seria o próprio Deus quem travaria a luta, que levaria a peleja aos inimigos. Todas as vezes, meus irmãos, na história de Israel, que o povo de Israel tenta resolver os seus dilemas políticos, diplomáticos, de guerra, militares, com as suas próprias mãos, o povo de Israel sai derrotado. Todas as vezes que o povo de Israel confia no Senhor e faz a vontade do Senhor e se ajusta perante o Senhor e vê Deus travando as próprias batalhas, é aí que o povo de Israel ganha as suas lutas. De igual modo, irmãos, sempre que nós confiamos no Senhor, nos entregamos para Ele, descansamos no seu poder, é que as nossas próprias lutas, elas são vencidas quando nós compreendemos a vontade libertadora de Deus. Gideão está dando foco nessa resposta ao que ele tem de ruim, deixando de olhar para o fato de que é Deus quem traria libertação para o seu povo. Um grande pastor do século XX, talvez uma das mentes mais brilhantes do século XX, chamado A.W. Tozer, um dos seus livros, ele certa vez disse que o nosso maior problema no mundo contemporâneo é que nós estamos, boa parte do nosso tempo, grande parte do nosso tempo, preocupados com o nosso próprio umbigo, meus irmãos. Perdemos muito tempo pensando no nosso próprio umbigo e nós nem sempre temos parado para pensar e para meditar na grandeza do nosso Deus. O profeta Daniel, refletindo sobre a confiança no Senhor, ele vai dizer que o povo que conhece o Deus que tem é um povo forte, um povo ativo, porque reconhece a sua fraqueza e reconhece que a sua força está no Senhor. E é um povo que não se omite, é um povo que está ativo no reino de Deus, na obra de Deus e compreendendo a dinâmica, o cuidado do nosso próprio Deus, que se faz presente para nos auxiliar nos combates da vida. E por último, o verso 16, Deus vai dar uma resposta para ele dizendo: olha, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, é que eu vou levantar você como líder e você vai ferir os midianitas, mas não de qualquer jeito, como se eles fossem um só homem. Ou seja, irmãos, a vontade libertadora de Deus, ela não somente é apesar da nossa incredulidade, ela se cumpre não somente apesar das nossas incapacidades humanas, mas ela se cumpre sendo muito maior do que nós pensamos a respeito do agir de Deus, do poder de Deus, do querer de Deus. Gideão faz uma pergunta a Deus, dizendo: Senhor, mas como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou livrar Israel? E Deus responde, mais uma vez, é com a minha presença, é com o meu poder, é com o meu agir. Você vai derrotar os midianitas como se eles fossem um só homem, ou seja, os inimigos podem parecer gigantes, mas eu sou maior do que os seus inimigos. Se os midianitas são numerosos, se eles são bons guerreiros, se eles lutam até usando camelos, saiba que quem vai derrotar os midianitas não são vocês, é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que é dono de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas e que peleja por vocês. Meus irmãos, do mesmo modo, há muitos inimigos hoje que tentam nos amedrontar, que estão à nossa porta
lançando pânico, lançando medo e não enxergamos muitas vezes uma solução. Do mesmo modo que Deus falou a Gideão, dizendo: é pela minha força que vocês vão lutar, ele diz para nós o seguinte: olha, saiba vocês que na vida de vocês, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu naquela cruz do Calvário. E ele está sentado num alto e sublime trono, reinando acima de todo principado, de toda potestade, de todo ser, de todas as circunstâncias, de todas as existências e realidades. Porque foi para isso que Cristo morreu. E foi para isso que Cristo ressuscitou, para vencer, irmãos, todos os nossos inimigos, a começar pela morte, que não tem mais ingerência, não tem mais poder, não tem mais controle sobre as nossas vidas. Será que existem calamidades? Existem. Será que a gente tem cuidados a tomar? Será que a nossa higiene hoje tem que ser redobrada? Será que os isolamentos têm que acontecer? Eles têm que acontecer. Mas isso não controla as nossas emoções. Isso não inflama medo mais nos nossos corações. Porque o Senhor Jesus Cristo venceu sobre a morte e sobre o inferno, para garantir a mim e a você essa confiança de que Ele pode todas as coisas, de que Ele age com poder sobre as nossas vidas e produzindo a esperança nos nossos corações. Aquele que triunfou sobre a morte e o inferno, Ele está vivo para dizer que todos os nossos inimigos, começando pela morte, já estão derrotados em nome de Jesus. Não há nada a temer, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai nos separar do grandioso amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos queridos, quando nós compreendemos a verdade de Deus e a nossa condição humana de pecadores, olhamos para a palavra de Deus com esperança, confiamos no agir de Deus, confiamos no poder de Deus, no controle de Deus, mas também reconhecemos que muitas vezes os nossos dramas e as nossas aflições acontecem muito mais em determinadas ocasiões, não só apenas pelos fatos, pelas circunstâncias, mas muitas e muitas vezes pelo nosso interior, pelo nosso sentimento, pela nossa mente incrédula, pela falta de descanso em Deus, pela falta de confiança, não em relação à existência de Deus, mas em relação à competência que Deus tem para cuidar de nós. Muitas pessoas hoje, mesmo crendo em Deus, mesmo em Cristo, estão desesperadas na vida. Estão desconfiadas com relação ao futuro. Estão lamentando as questões do presente, mas sem fé, sem confiança no coração. Quem sabe não seja hoje que pela palavra de Deus, Deus não esteja oportunizando a nós a chance única e imperdível de nós abraçarmos de fato ao Evangelho que nos alcançou. Será que hoje não é o momento de nós deixarmos a prioridade que nós estamos dando ao medo e nós nos voltarmos para Cristo e trabalharmos aquilo que vemos, aquilo que acontece na nossa vida? Quem sabe hoje Deus não esteja nos exortando a olhar para os nossos dilemas de vida, a olharmos para a situação do mundo sem desespero, sem pânico, porque aquele que deu a vitória a Israel, aquele que levantou juízes, aquele que levantou o seu filho da morte e ressuscitou dentre os mortos, é o mesmo Deus que vive, que reina e que sempre vai reinar e que sempre vai ter o controle sobre todas as circunstâncias que nos cercam. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa nos dar sabedoria, discernimento
mas também confiança e também descanso. Que a gente hoje se liberte, irmãos, dessa visão errada que nós temos sobre a vida, dessa sensação de autossuficiência, de que nós temos controle sobre tudo na nossa vida. E a gente comece hoje a pensar como pessoas que precisam de Deus, que precisam se escorar, que precisam descansar, que precisa confiar mais no agir e no cuidado de Deus, que sempre cuida dos céus e que sempre estará conosco e sempre dirá a nós: vai nessa tua força, porque o que importa é a minha força. Vamos orar, queridos irmãos. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos conversar com Deus mais uma vez, levantando clamor a Ele sobre a nossa vida, sobre a nossa nação. Senhor, é em nome de Jesus que nós choramos. Senhor, é um privilégio maravilhoso, Senhor, poder ler a Tua palavra e poder aprender com ela, Senhor. Tu sabes muito bem, Senhor, que assim como Gideão, nós temos as nossas limitações, Senhor. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes, Senhor, a pergunta que esse importante homem da história de Israel fez, nós também fazemos, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, parece-nos que o Senhor não está agindo. E é com perdão, Senhor, que nós nos dirigimos ao Senhor nessa noite. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque muitas vezes temos sido incrédulos, Senhor, não temos confiado o suficiente, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a nossa confiança, Senhor, não passa de teoria, Senhor. E quando as calamidades, as assolações surgem, Senhor, nós quase desmaiamos, Senhor, de medo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, não permita que um só servo teu, nessa noite, esteja com medo do seu coração, esteja preocupado com relação à vida, ou esteja, Senhor, temeroso ou duvidando da tua palavra, do teu poder e do teu agir, Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que nessa época do ano, nesse momento de crises e calamidades, tu possas, Senhor, reavivar a fé que o Senhor já colocou no nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a viver de acordo com a tua graça. Nos ajuda a viver, Senhor, com dependência total e permanente do teu controle, do teu agir nas nossas vidas, Senhor. É isso que precisamos, Senhor, é isso que nós queremos. Ó Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações. E mais uma vez, Senhor, nós rogamos para que essa mesma palavra que nos alcançou, Senhor, possa alcançar muitas vidas. Que haja, Senhor, na nossa nação, um momento, Senhor, de rever as suas atitudes, de se voltar para o Senhor e de suportar, Senhor, as crises ao coronavírus, Senhor, e outras calamidades pelas quais nós ainda passaremos no futuro, Senhor. Mas que possamos fazer com tudo isso, Senhor, e agir sempre como pessoas que carregam no peito a chama do teu evangelho, Senhor, e a bandeira do teu reino. Seja assim para a tua honra, seja assim para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido irmão. Deus abençoe a todos que nos acompanharam nesse culto que prestamos ao Senhor. E que em casa você possa dar continuidade, mas também seguindo as redes sociais de outras igrejas que estão nesses horários agora da noite, fazendo outras transmissões dos seus cultos, das suas lives e pregações. Mantenhamos como irmãos em Cristo a chama do Evangelho acesa. Quero aproveitar e convidar você para curtir a nossa página IPB Valqueire no Facebook, se você ainda não fez, e também curtir a página no Instagram, Instagram/IPB
Valqueire, e também a se inscrever no nosso canal no YouTube, que nós estamos começando e estamos acumulando seguidores para também produzirmos e compartilharmos materiais, vídeos, informações, estudos também no YouTube. Peço você ainda para compartilhar essa transmissão agora no seu Facebook, no seu Stories, no seu Instagram, para que outras pessoas que por algum motivo não tiveram a oportunidade de ouvir ao vivo a palavra de Deus possam ter no momento posterior esse privilégio que é meditarmos juntos na palavra de Deus. Ore por nós, ore pela Igreja de Cristo, ore pela nossa congregação presbiteriana de Vila Valqueire, para que Deus nos dê sempre forças e sabedoria para que muitas pessoas possam ser atingidas. Nós vamos estar nesses dias produzindo material online, enviando estudos, enviando outros vídeos. E aqui já fica o meu convite para você a estar nos seguindo nas redes sociais. E também, minha esposa aqui me lembra, ela está aqui do meu lado, também siga a página da Igreja Presbiteriana da Fontinha, que é a nossa mãe espiritual como plantadores de igreja. Siga no Instagram, no Facebook, também a Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel, a Igreja Presbiteriana do Mendanha, a Igreja Presbiteriana da Fazenda Botafogo. Siga todos esses trabalhos e compartilhe os conteúdos, meus irmãos. Se o momento nos impede de fazermos reuniões presenciais, é na internet que nós vamos propagar o Evangelho para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor dê a você um final de domingo abençoado, tranquilo e confiante para a glória de Deus. Um beijo no coração e que Deus te abençoe.